de uma proposta do Flamengo, uma proposta altíssima do Flamengo, mas acontece que o Cruzeiro não gostou nada dessa história. O Jaime Júnior explica pra gente. Jaime. Bom dia mais uma vez a todos e olha só, a situação do Arrascaeta é uma novidade desta manhã. Acabou de chegar aqui a redação o Rodrigo Franco, acho que não sei se ele até aparece ali no fundinho, o Rodrigo Franco, nosso repórter. Olha lá, tá o Rodrigo aparecendo ali no fundinho ali. Dá um alô aí, Rodrigo Franco. Levanta a mão aí o nosso Rodrigo Franco que tá atento ali, ó, prestando atenção. Dá um alô aí, Rodrigo, olha aí, ó. O Rodrigo já me passou aqui que o Arrascaeta hoje não foi treinar pela manhã, hein? Não apareceu também hoje pela manhã na Toca da Raposa o Arrascaeta. Então, ontem o Arrascaeta, ele chegou aí à Toca da Raposa, junto com o seu empresário, né, teve a conversa com o Itamir Machado, a proposta do Flamengo, né, foi apresentada ao Itamir Machado, que é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, e a proposta não agradou o Cruzeiro recusou a proposta de 10 milhões de euros do Flamengo, e o empresário ficou chateado com essa recusa do Cruzeiro. O Arrascaeta, ele ficou empolgado com a proposta do Flamengo, porque a proposta do Flamengo, segundo o próprio Itamir Machado nos revelou, ela é de um salário para o Arrascaeta 3 vezes maior do que ele recebe hoje no Cruzeiro. Pelo que a gente apurou, o Arrascaeta recebe em torno de 350 mil reais mensais no Cruzeiro. E a proposta do Flamengo seria de 1 milhão por mês. Então isso mexeu com o jogador. O jogador estaria disposto sim a ir para o Flamengo. E o Cruzeiro, o jogador tem contrato com o Cruzeiro até 2021, recentemente foi renovado, e o Cruzeiro quer ficar com o atleta. E estamos nessa negociação aí agora que não chegou proposta oficial do Flamengo, palavras do Itamir Machado. Proposta oficial não chegou para o Flamengo. Essa proposta foi levada ao Cruzeiro pelo empresário do jogador, Daniel Fonseca. Uruguaio, Daniel Fonseca, foi jogador do Uruguai na década de 90, jogou com Rubens Sousa, Francesco, naquele ataque uruguaio da década de 90, e o Fonseca foi quem trouxe essa informação para o Itamir Machado. A gente ontem, participando aqui do Redação, eu falava que o Itamir Machado, a gente tinha conversado pela manhã, ele já tinha me adiantado que receberia o empresário do Arrascaeta com uma proposta. Ontem a gente falava que não sabia de qual clube seria, hoje já sabemos que essa proposta é da equipe do Flamengo. O Arrascaeta, depois da conversa do Arrascaeta, do empresário do Itamir, né? E essa negativa do Cruzeiro, o Arrascaeta foi embora. O Arrascaeta não treinou, não participou das atividades ontem na Toca da Raposa. O Itamir Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, disse o seguinte: o jogador vai ser multado, porque deveria ter cumprido com a sua obrigação ontem de treinar e não fez, por isso será multado. E hoje pela manhã, a informação que chega aqui do Rodrigo Franco para a gente, também não foi treinar o Arrascaeta. Então, certamente também será multado pela ausência na manhã de hoje no treinamento da Toca da Raposa. Então a situação de momento é essa: o Cruzeiro recebeu a proposta, recusou essa proposta de 10 milhões de euros que veio do Flamengo, né, que veio do Flamengo por meio do empresário do jogador. O Flamengo, pelo menos até ontem, né, não tinha apresentado oficialmente a proposta. Essa proposta veio pelo empresário. Hoje pela manhã, tentando contato com pessoas ligadas ao Cruzeiro, o próprio vice-presidente Itamir Machado, mas incomunicável nesta manhã, só me respondeu o seguinte: olha, não posso atender agora, porque certamente está ali acertando detalhes dessa situação. Ontem foi um dia bastante turbulento no Cruzeiro, depois dessa proposta que chegou do Arrascaeta. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O Flamengo vai ter que aumentar a proposta para poder tirar o Arrascaeta daqui, né? Inicialmente o Cruzeiro queria 20 milhões de euros para tirar o Arrascaeta daqui. O Flamengo vai ter que ofereceu a metade, né? Vai ter que aumentar bem essa proposta. Vamos ouvir o Itamir Machado, que tá falando grosso, tá falando alto, tá batendo o pé, tá dizendo que desse jeito o Arrascaeta não sai. Abre aspas. Na verdade, nunca chegou uma proposta para o Arrascaeta oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje. Ele veio, falou que a proposta é do Flamengo, fez uma proposta para o Cruzeiro. Eu não aceitei a proposta. Depois ele trouxe, uma hora depois ele trouxe o atleta, e ele foi muito ríspido com o Cruzeiro,
levou o jogador embora, o jogador não representou que no Cruzeiro, aí a parte jurídica nossa vai multar o atleta. Isso já aconteceu há uns anos atrás com esse próprio procurador, e eu comuniquei para ele, quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí, que o Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos. Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não. Tá muito claro que o problema do Cruzeiro é com o empresário do Arrascaeta, não tem nada a ver com o Flamengo. A nossa produção entrou em contato com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele não quis dar entrevista, mas ele esclareceu que ele entende que o Itair Machado não acusou o Flamengo, mas sim o empresário do jogador. E o Braz disse que tem boa relação com o Cruzeiro. A nota do empresário... Pois não, Jaime? O Cruzeiro também diz isso. O próprio Itair Machado, é a mesma palavra do Marco Braz. Ele disse o seguinte, olha, na relação do Cruzeiro com o Flamengo é boa. Então, a questão é específica realmente com o empresário. E na matéria do Globoesporte.com, o empresário do Arrascaeta falou sobre o imbróglio, gosto dessa palavra, imbróglio, com o Cruzeiro, mas não explicou o rompimento. Trecho da nota. Queremos comentar que é correto o manifestado pelo senhor Machado em relação a que tivemos uma reunião e que tratamos a transferência do jogador, assim como o Flamengo cometeu interesse em contar com seus serviços. Nós expressaremos somente sobre as manifestações do senhor Machado que se referem sobre a nossa conduta, a qual não está guiada por falsos egos pessoais. Não é o momento para advertir sobre as consequências ou inconformidades de condutas passadas, senão no que resulte melhor para o desporto. Ou seja, fala e não fala nada também, né? Com todo, é um Rolando Lero, com todo respeito, hein? Como é que é o nome do empresário da Arrascaeta? Daniel Fonseca. Daniel Fonseca. É um Rolando... Amado, lembra do Rolando? Amado mestre. Fala e não fala nada. Agora, eu não quero entrar no mérito da questão do salário do jogador, do que o Flamengo está oferecendo, porque o Flamengo tem direito de oferecer o quanto quiser. Se é 3 vezes mais, se é 3 vezes menos. O Flamengo é que tem que saber da folha de pagamento dele, se vai pagar acima do teto, se não vai pagar. Não quero entrar nesse mérito. Mas a condução do negócio, me parece que o que está pegando é a condução do negócio. Por que tem que ter um empresário no meio? Por que não pode ter a negociação envolvendo clube e clube diretamente? Não existe mais isso, né? Não tem mais. Não, assim, o futebol brasileiro, de uma forma específica, não só futebol brasileiro, futebol mundial hoje é assim. Você sempre tem intermediários. Né? E nem sei se é o caso do Arrascaeta, né? Não sei nem se o Cruzeiro é dono de 100% do jogador, né? Porque tem isso também. Às vezes o clube tem 70%, um grupo de investidores tem 10%, o próprio jogador tem mais 5%, o empresário tem outros 5%, enfim. O jogador parece uma pizza, né? Todo fatiado. Então, assim, é normal que isso aconteça, ou seja, a participação de intermediários. Agora, o que eu acho em relação a essa negociação é a seguinte: o Flamengo tem interesse no jogador, só que existe uma multa. Ou o Flamengo paga a multa, ou então o Cruzeiro tem que aceitar uma proposta que não seja da multa. Até agora o Cruzeiro não aceitou. O Jaime deixou bem claro. O Cruzeiro pediu 20 milhões. O time do Flamengo ofereceu 10. Né? Com 10 não vai funcionar. Acho difícil o Flamengo chegar a 20. Mas também acho difícil que o Cruzeiro não venda por menos de 20. Mas tem outra, tipo, quase um lei no futebol. Quanto vale um jogador infeliz? Quanto vale um jogador que não quer jogar para você? Sem dúvida, mas existe um contrato, né, Tim? A gente tem que ser... Mas tudo é negociável. Porque na hora de fazer o contrato, o jogador, né, ele é lindo, beija o escudo, aí depois quer ir embora. O direito dele sair do Cruzeiro, isso ninguém questiona. Sem Agora, dúvida. A maneira como ele está conduzindo a negociação, quando eu digo ele, o Arrascaeta, porque o empresário o representa, então é o Arrascaeta. O Arrascaeta já é adulto, tem que saber o que está fazendo da vida. Não adianta ele sumir do Cruzeiro. Por exemplo, por que não não se foi treinar? representou ontem, não foi treinar hoje. Por que isso? Se ele tem contrato? Eu acho que não é a forma legal de conduzir a situação. Parece ser mais um problema diplomático do que esportivo entre os dois clubes e financeiro. As financeiras podem acabar chegando num meio termo que seja satisfatório para o Cruzeiro e para o Flamengo, e dentro das possibilidades do Flamengo. Mas tem uma coisa de diplomacia aí que o empresário do Arrascaeta e o Arrascaeta juntos estão pisando na bola com o Cruzeiro, que é o clube com o qual ele tem contrato assinado, válido. Eu entendo a necessidade do jogador ter empresário.
Alguém para negociar para ele. Claro que sim. Eu nunca entendi a necessidade de clube usar empresário. Eu acho que dentro do clube deveria ter pessoas para cumprir todas aquelas funções. Aí caímos de novo na falta de dinheiro deles. Muitos jogadores estão nos clubes como vitrines de empresário. O Vasco brigou com o empresário e o elenco do Vasco, que já não era muito bom, desidratou completamente, levando jogadores para o Corinthians, por exemplo, porque o empresário brigou com a direção do Vasco. Não eram jogadores do Vasco, estavam no Vasco. Isso. E muitos clubes... Qual é a linha entre um imbróglio e uma fodunça? Eu já vou esclarecer para você. O imbróglio europeu, porque é uma palavra italiana. Furdunça é uma coisa um pouquinho mais vulgar, porque é uma palavra